SMAF do Rio Grande do Norte, desde agosto de 2004, vem promovendo a Quinta Jurídica. Nós já estamos na 96ª edição, que vem sendo realizada uma quinta-feira por mês. Nós vamos tratar do tema do Judiciário e a Imprensa, entre a independência, a pressão pública e o apoio popular. É um tema de inegável importância, considerando que, após a ditadura militar e a questão da liberdade de imprensa e da censura, hoje o que se discute é até que ponto o juiz pode atuar de forma independente. Quando se sabe que o juiz tem funções contramajoritárias de defender direitos de minorias, em diversos casos ele se opõe à opinião pública, à opinião prevalente. E em outros casos também ele sofre com a pressão da população, da opinião pública, através da imprensa também, para adotar determinadas posturas. E, em alguns casos, o que se verifica hoje em dia é um grande apoio popular às ações do judiciário, o que gera alguns riscos, como, por exemplo, a espetacularização das ações judiciais e a criação de juízes celebridades. Iniciando, então, os nossos trabalhos, eu vou passar a palavra, então, para a nossa primeira palestrante, Ana Ruth Dantas de Sales Ferreira, que irá falar sobre o tema pelo período de 30 a 40 minutos. É uma honra estar aqui, dividir esse palco, essa comunidade com o doutor Marco Bruno, com o doutor Eduardo, muito honrada com o convite, com Rubens Valente, jornalista que dispensa maiores apresentações, até porque essas já foram feitas por doutor Eduardo, e é um jornalista extremamente conceituado e qualificado. Minha responsabilidade, os senhores já perceberam que é grande, gigante, diante dessa, não só da plateia, mas também dos palestrantes que nessa noite estarão nos brindando com essa troca de experiência. Eu cumprimento a plateia em nome do meu amigo e juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, doutor Vladimir. Sintam-se todos cumprimentados a partir do doutor Vladimir, que também me honra com a presença dele. O tema é extremamente palpitante e eu vou falar, obviamente, que no momento das várias funções que a gente desempenha, a gente não pode falar por uma função, mas por todas elas, assim, nós somos conceituados. Hoje, eu sou supervisora de comunicação da Justiça Federal no Rio Grande do Norte, atuo nessa função há 12 anos. Eu tenho programas de rádio, tenho programas de televisão, já passei quase 20 anos em jornal impresso. Então, o que eu apresento aqui hoje para os senhores e as senhoras nada mais é do que um pouco da minha experiência. E como diz um filósofo, que eu não me recordo o nome, peço licença, mas peço licença também para trazer, não trago absolutamente exemplos, mas trago lições. Lições que aprendi numa caminhada de quase 20 anos, pouco mais de 20 anos de jornalismo. Lições que aprendi como supervisora de comunicação, que vivi como supervisora de comunicação da Justiça Federal e continuo a viver. Lições que vivi e continuo a viver como jornalista que está no pleno exercício das minhas atribuições, como no rádio, na televisão, enfim, e também em portais. Então, o tema é muito interessante, instigante, desafiador, porque, na verdade, o que foi que eu fiz, e os senhores vão ver um pouquinho nessa apresentação. O judiciário e a imprensa entre a independência, a pressão pública e o apoio popular. Na verdade, eu dividi essa temática em 3 momentos. A independência, a pressão popular e o apoio, e a pressão pública e o apoio popular. E, no final, a gente vai ver se eles estão distantes ou se, na verdade, eles comungam para um mesmo caminho. Antes da gente começar, eu faria uma outra ressalva. Para tornar a nossa apresentação e essa nossa conversa mais interativa, eu trouxe exemplos, eu trouxe cases. E já faço uma ressalva muito importante. Aqui não vai absolutamente nenhum juízo de valor sobre nenhuma dessas decisões que eu trago para mostrar para os senhores e as senhoras. Aqui, o meu único objetivo, ao abordar decisões e temáticas e provocações e operações, é único e exclusivamente contribuir para o debate. Repito, não tem juízo de valor de dizer se apoio essa decisão do juiz tal ou se reprimo a operação tal que foi deflagrada. Eu apenas quero contribuir, eu acho que no momento que a gente traz e que a gente trabalha com exemplos, com referências, com casos concretos, o debate se torna muito mais produtivo e muito mais interessante, como usando o jargão jornalístico, muito mais quente. Então, vamos a ele.
É uma pena que eu não estou conseguindo ver tanto, mas, enfim, eu trago aqui algumas decisões, por exemplo. Me permitam, vou ficar em pé, que fico, inclusive, mais à vontade. Juiz determina indenização de R$ 7,47 e advogado diz que sentença é humilhante. Isso é uma matéria publicada no Jornal do Brasil. Juiz determina que AIC pague fiança de R$ 52 milhões em 5 dias úteis ou volte à prisão. Vamos um pouquinho mais adiante. Juiz determina bloqueio de valor que garante implante coclear a menor do Vale do Piancó. Justiça Federal em Macaé suspende decreto que aumentou o preço dos combustíveis. Decisão vale em todo o país. Justiça derruba liminar que havia suspendido o aumento de preços de combustível. Justiça proíbe realização da 48ª vaquejada lá do Governador de Valadares, em Minas Gerais. São exemplos que eu estou trazendo de todo o país e dos mais diversos veículos de comunicação. Independentes. Os senhores vão de concordar comigo que essas manchetes que eu trouxe mostram uma independência do judiciário, em que, no momento, ele foi criticado em um aspecto, quando o juiz determinou apenas uma fiança de R$ 7,47, mas isso foi crítica, mas, por outro aspecto, o judiciário foi elogiado e ganhou o apoio popular no momento em que conseguiu o implante coclear de uma criança de 5 anos de idade. E aí traz a reflexão, eles são independentes de fato? A imprensa é independente do judiciário? O judiciário é independente da imprensa? Será que a imprensa ela está algemada ao judiciário? Essa foto nos remete a isso. Vejam, a gente há de concordar, a gente há de chegar a um consenso. Eles são independentes, sim. O judiciário, ele julga de acordo com a consciência e com a legislação e com o pensamento e com a interpretação de cada juiz. Mas a imprensa também é independente, só que eles dependem entre si. Contrassenso? No primeiro momento, sim, parece ser absolutamente um contrassenso. Como é que eles são independentes e eles dependem? Eles dependem porque a imprensa, ela vive de quê? De notícias, concordamos com isso. E o judiciário é notícia. No momento em que um magistrado, ele determina a prisão de um bilionário, quer o jornalista goste ou quer ele não goste da justiça ou do judiciário ou daquele juiz que proferiu a decisão, isso é notícia. E ele vai ter que divulgar essa notícia, já que ele trabalha, a mão de obra, a matéria-prima do jornalista é notícia. O judiciário, necessariamente, ele depende da imprensa também, principalmente em um momento onde o judiciário está comungando, está buscando, está caminhando, está tentando ir de encontro à comunidade, à população, à sociedade. O judiciário precisa da imprensa porque só há uma forma, só há uma maneira de buscar, de ir ao encontro para quem o judiciário trabalha, e ao encontro da população. Só há uma maneira de se fazer isso, pela imprensa. Afinal de contas, toda a cobrança de publicidade, de transparência, os senhores vão de concordar comigo que essa cobrança para atendê-la seria muito mais árdua, muito mais dura e, quem sabe, muito mais equidistante, se não tivesse a imprensa. Se nós não tivéssemos, por exemplo, emissoras de televisão, hoje, o percentual de pessoas que se informam a partir da televisão é de 83%. Hoje, o percentual de pessoas que se informam a partir do rádio é de 30%. Esses números são referentes à última pesquisa Ibope Mídia, encomendada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, referentes ao ano de 2016. A primeira conclusão que eu chego, quando a gente lida nessa estratificação que eu fiz, independência, apoio e pressão, a primeira conclusão que eu chego é de que, sim, eles são independentes. Mas eles dependem entre si porque os caminhos se cruzam. Se cruzam no momento em que o objetivo da imprensa, o que ela trabalha é a notícia, e a notícia está no judiciário. Se cruza no momento em que o judiciário hoje, mais sempre e cada vez mais, doutor Jarbas, que está aqui, que me honra com a sua presença, ele não me deixa de concordar comigo, o judiciário está indo ao encontro da sociedade, não só no julgar, mas no buscar se comunicar com ações sociais
E a gente exibiu isso agora no vídeo institucional da Justiça. Projeto de ressocialização, projeto Escola na Justiça, projeto Instância das Artes. Minha gente, isso nada mais é do que o judiciário saindo de uma imagem, por que não dizer um tanto mitológica, e abrindo suas portas, quebrando o que muitas vezes ficou conhecido nos livros de história como seu castelo, quebrando e indo ao encontro da sociedade. E uma instituição só consegue ir ao encontro da sociedade de forma efetiva e eficiente através dos veículos de comunicação, sejam eles quais forem, seja a televisão, seja o rádio, seja os jornais, seja as redes sociais. O judiciário hoje está aberto. Por isso que eu digo que eles são independentes e eles são, sim, dependentes. Impossível a imprensa ignorar essas sentenças que surgem do judiciário. Dá para imaginar hoje, a gente consegue fazer um exercício nesse momento. Uma das decisões, enfim, uma das notícias que está posta hoje na imprensa nacional de uma forma geral é: Supremo Tribunal Federal determina a suspensão do mandato do senador Aécio Neves. Acho que todos os senhores viram essa notícia. Vamos parar um pouquinho. A gente consegue imaginar algum jornal de grande circulação, algum jornalista, que ele não tenha, ele simplesmente diga: essa notícia eu não divulgo porque não tem interesse público. Será que não tem interesse público? Tem todo interesse público. Por isso que eu digo que o judiciário, a justiça, ela é independente, mas sim, ela também busca a imprensa para também se aproximar, não só com as ações, mas também divulgar as suas decisões. Juiz determina prisão preventiva de soldados que praticavam roubos. Será que o jornal lá de Tocantins, algum jornal de circulação no estado de Tocantins, esse caso foi lá em Tocantins, ele conseguiria sair no dia seguinte sem essa notícia? Teve a decisão, teve a informação, tem a notícia. Ele consegue não sair com isso? Ele consegue ignorar isso? Impossível. Para fazer o bom jornalismo, impossível, claro. Justiça suspende repasse da Caixa para a obra da Olimpíada suspeita de fraude. Essa notícia é do jornal Folha de São Paulo, sobre uma obra que seria financiada pela Caixa Econômica para as Olimpíadas. Nova fase da Lava Jato mira o filho do ministro do Tribunal de Contas da União, o ministro Haroldo Cedrais, o filho do ministro Haroldo Cedrais. Todas essas decisões que eu trago aqui, nada mais é do que uma tentativa de mostrar aos senhores e às senhoras que o judiciário não pode jamais desprezar o poder da imprensa para contribuir com a transparência. Mas a imprensa também não pode jamais desprezar a fonte de informação grande, gigante, que é o judiciário. Para ilustrar um pouco mais essa nossa conversa, eu trago uma pesquisa. Essa não é do Ibope, essa é do e-marketing, que diz o seguinte: o questionamento feito à população era: em que meio de comunicação o senhor ou a senhora se informa sobre o que acontece no Brasil? Aí a gente chega, eu falava do Ibope, que é 83%, essa do e-marketing mostra que 89% das pessoas citaram a TV como primeira ou segunda menção. A internet ficou com 49%, somando a primeira e a segunda, e o rádio com os 39%. Eu fiz questão de trazer essa e-marketing para mostrar aos senhores e às senhoras que, independente do instituto de pesquisa que a gente busque, a gente sempre vai se deparar com a importância grande da imprensa. Não é do jornalista, mas é da imprensa, e a imprensa é feita pelo jornalista. A partir disso, a partir desse consenso que eu acredito que tenhamos hoje, no sentido de que judiciário e imprensa são independentes, mas dependem porque a imprensa é o meu canal para chegar à comunidade, e, por outro lado, o judiciário é a minha fonte de informação, de notícia, a gente chega também a um novo momento desse judiciário. Um judiciário que todas as seções de comunicação hoje, elas têm assessoria de comunicação, ou seja, um judiciário preocupado em se comunicar oficialmente e formalmente e profissionalmente. A gente chega a um judiciário que hoje, diversas seções, diversos tribunais têm canais de WhatsApp, tem uma Rádio Justiça, tem uma TV Justiça, tem as sessões do Supremo Tribunal Federal sendo transmitidas ao vivo.
há 10, 15 anos, será que a gente conseguiria imaginar sessões da mais alta corte do judiciário brasileiro sendo transmitidas ao vivo? E judiciário também, claro, que tem as redes sociais, o judiciário que se comunica também, seja com o Facebook, seja com o Twitter, seja com o Instagram. E judiciário que se comunica e que é fonte de informação para o jornalista, para a gente fazer esse fechamento. Então, o judiciário, sim, está cada vez mais voltado para a população. A imprensa, sim, está cada vez mais voltada para o judiciário. Não é a favor de um, nem de outro. Foram caminhos que se cruzaram em propósitos distintos, mas que um conflui para o outro. E aí eu vou pular um pouquinho, mas eu já falava sobre isso, sobre essas campanhas sociais que são desenvolvidas no judiciário, e a partir delas, como a gente consegue chegar à plateia, ao público, à comunidade, a partir da imprensa. E em meio a esse cenário, eles são independentes, o judiciário pauta os seus processos pelos seus próprios critérios. A imprensa elabora a sua própria pauta a partir do interesse do que é notícia. Só que o critério do judiciário de pautar, quando ele decide, ele gera notícia. Ou quando ele não decide, ele também gera notícia. Quando ele demora, ele também é notícia. A imprensa, por outro lado, pauta a partir do critério do que é notícia e sabendo que o judiciário, aqui no judiciário, tem notícia. Essa foto aí eu trouxe até para ilustrar. Ela é uma foto da primeira coletiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu trouxe só para ilustrar, para os senhores verem. Onde tem notícia, o jornalista está atrás, independente de quem for. E eu digo independente de quem for, porque as agências internacionais de notícias já trazem uma extrema antipatia do presidente norte-americano Donald Trump pela imprensa, e vice-versa. Só que, embora eles estejam em polos antipáticos um ao outro, mas Donald Trump é notícia e a imprensa também, obviamente, o governo norte-americano precisa da imprensa. E aí eu chego para apenas a gente fazer um parênteses, mas mostrar que são relações distintas, referenciais distintos, mas são situações muito semelhantes. A pressão da imprensa, e aí eu chego ao termo pressão. O tema da nossa quinta jurídica é independência, pressão e apoio. E aí eu chego à expressão pressão. A imprensa pressiona o judiciário? A pressão da imprensa, claro, ela chega a partir de um único meio, a partir dos fatos que ela noticia. Eu comungo da ideia de que a imprensa pressiona, sim. A imprensa pressiona no momento em que ela coloca como manchete de um jornal uma decisão ou uma não decisão, uma negativa ou uma aceitação. Mas, por outro lado, e eu não estou entrando em contradição com o que eu disse que são independentes, uma situação é eu pressionar, a outra situação é a minha pressão surtir efeito. São coisas distintas. E a minha pressão pode surtir efeito não pela eficiência da minha pressão, mas pela conjunção que levou ao resultado que eu queria. Deixa eu ser um pouquinho mais clara. Uma pressão que surtiu efeito, e essa pressão veio da imprensa. Vamos lá. Está difícil de ler aqui, mas vai ficar mais claro. A citação em conversa do procurador, do ex-assessor de Rodrigo Janot, sobre o caso de Raquel Dodge. Esse caso foi noticiado pelo jornal Folha de São Paulo. Semana passada, um jornalista, um colega seu, Rubens, ele estava em um restaurante e um ex-assessor de Rodrigo Janot estava na mesa ao lado, conversando com um advogado. E o ex-assessor de Rodrigo Janot, ele confidenciou ao advogado ao lado que iria... o assessor de Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, confessou ao advogado que iria ser aberto um processo contra o ex-assessor de Rodrigo Janot. Essa conversa ficaria só nela, se não tivesse virado praticamente manchete do jornal Folha de São Paulo. No dia seguinte, a Procuradora-Geral da República, a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela já tinha exonerado o assessor, que havia confidenciado ao amigo advogado, e que o amigo advogado e ele, o assessor, não sabia, era que ao lado, na mesa ao lado, tinha um jornalista da Folha de São Paulo que escutou a conversa e colocou no jornal.
No momento, essa conversa não teria absolutamente nenhum efeito se ela não tivesse sido publicada. O termo pressão é o quê? É pressionar. Eu acredito, e aí penso eu, que obviamente que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela só exonerou o assessor, porque a conversa do assessor confidenciando que iria processar o ex-assessor de Rodrigo Janot, ou iria interpelar, ou iria investigar, chegou à imprensa. A pressão que a imprensa fez a partir dessa publicação surtiu efeito, porque agora ex-assessor de Raquel Dodge foi exonerado. Procurador do grupo da Procuradoria-Geral da República, após revelação da conversa sobre auxiliar de Janot, é exonerado. Exatamente essa manchete saiu na Folha de São Paulo, mas depois todos os veículos repercutiram. Raquel exonera procurador que falava sobre tendência em investigar a equipe de Janot. O furo de reportagem foi do jornal Folha de São Paulo, mas todos os outros veículos nacionais de grande circulação, eles não poderiam jamais ignorar, embora o furo de reportagem tenha sido do veículo que é o concorrente deles, mas não poderia ignorar que isso é notícia sim, e foi a pressão que surtiu efeito, um exemplo que eu trago para vocês. E a pressão que não surtiu efeito? Essa daqui, ó. Juiz libera cura gay por psicólogos. Eu vou lembrá-los do que eu falei no início da minha apresentação. Não vai absolutamente aqui nenhum juízo de valor sobre esses casos que eu estou trazendo. Eu trago para a gente comentar e para a gente discutir sobre se a pressão que a imprensa faz surte efeito ou não. Essa matéria ela foi veiculada no jornal Estado de São Paulo por Fausto Macedo. O título é exatamente esse, se vocês não estão conseguindo ler, mas eu já digo, juiz libera cura gay por psicólogos. Tem outra. Decisão de juiz que autoriza cura gay causa mobilização e choque no Brasil. Isso foi destaque no programa Fantástico. Isso aqui é um print screen do portal G1 que reproduziu o que o Fantástico trouxe. Vamos lá. Cura gay. Marcas se posicionam contra a decisão do juiz do Distrito Federal. Tem mais. Aí tem o posicionamento do juiz. Uma semana depois de embargos, tudo, aí o posicionamento do juiz sai, por exemplo, no site Congresso em Foco e diz: após juiz libertar a cura gay, militante pede aposentadoria por ser homossexual. Muito inteligente. Juiz que autorizou o cura gay diz que decisão teve interpretação equivocada. Depois de uma semana, o juiz se posiciona, juiz federal do Distrito Federal, ele se posiciona. Ele emite uma nota, diz, ponto 1, que ele não vai comentar o assunto. Ponto 2, que a decisão dele foi equivocada, foi interpretada equivocadamente e que ele não muda o posicionamento dele. Esse assunto ele gerou uma grande repercussão e pressão que veio a partir da imprensa. Teve programas, por exemplo, de variedades de televisão que disseram, não, vamos debater o assunto. E levaram 7 pessoas, todos criticando a famosa cura gay. Então, eu classifico como isso, veio uma grande pressão sobre o magistrado, mas ele manteve exatamente o posicionamento original dele. Uma matéria da revista Veja. Juiz da cura gay dá sua versão para eliminar polêmica. Ele deu a versão através de uma nota, ele não deu entrevista e, repito, ele manteve exatamente a decisão que tinha já adotado. E aí eu chego à nossa terceira fase, já estou caminhando, o nosso tempo deve estar avançado, está tranquilo. Chego à nossa terceira parte dessa rápida exposição. E o apoio popular? O apoio popular surge a partir da mobilização deflagrada com a publicação de notícias na imprensa. Um apoio de crítica, você pode apoiar criticando também, mas você pode também, a partir de notícias na imprensa, gerar a negativação daquilo que foi publicado. Concordam comigo? No momento que eu publico uma notícia, uma grande indignação, eu estou gerando um ato negativo de todas as pessoas contra uma decisão que foi publicada. Mas apoio popular que também vem personificado. E aí surgem os juízes, heróis, os carrascos, os vilões. Porque, na verdade, entre a independência, entre a pressão e esse ponto que a gente chega do apoio,
se eu apoio, a tendência que eu tenho de alguém que proferiu uma decisão extremamente simbólica para mim é de torná-lo herói. Mas se aquela decisão foi contrária aos meus ideais ou ao que eu pretendia, essa pessoa é carrasco. E aí a gente chega, para alguns alguns juízes podem ser heróis, outros podem ser vilões, outros podem ser carrascos, enfim. Cada um que qualifica como quer. Mas isso também é sobre o apoio ou não apoio da população sobre o que é noticiado na imprensa a partir das decisões judiciais, do judiciário de uma forma geral. E a partir da imprensa, entidades, instituições, profissionais buscam a mobilização popular. Porque vejam que a gente chega a um tripé, a imprensa com todo esse poder, e repito, não é poder do jornalista, mas é poder da imprensa. Tire o veículo de comunicação do jornalista, e o jornalista não tem poder nenhum. A partir de todo esse poder dos veículos de comunicação, e esse poder é conferido pelos números que eu trouxe há pouco, quase 90% das pessoas se informam pela televisão, 30% das pessoas se informam pelos programas de rádio, quase 49% das pessoas se informam pela internet. E aí, não só o judiciário busca a imprensa, mas as entidades, elas também buscam a imprensa para mobilizar, pressionar, e primeiro conquistar o apoio, e depois pressionar. Mobilização popular. Eu vou ler essa manchete que eu trouxe do jornal, do site Consultor Jurídico. Alvo da ação de 37 milhões de reais, Riachuelo diz que o Ministério Público do Trabalho destrói empregos. Está na pauta do dia, do Rio Grande do Norte. Dono da Riachuelo rebate críticas do Ministério Público do Trabalho. Essa notícia foi do jornal Folha de São Paulo. Ação trabalhista de 37 milhões de reais contra Gigante Têxtil gera protesto no Rio Grande do Norte. Na Tribuna do Norte, Ministério Público Federal cria grupo para atuar em processo contra Guararapes. Empresário será processado. Aí tem uma manchete do Novo Jornal, também sobre empresário Flávio Rocha, convoca manifestação contra a ação do Ministério Público do Trabalho. MBL sai em defesa de Flávio Rocha, dono da Riachuelo e auto-intitulado vice de Dória. Eu trouxe esse exemplo para mostrar o seguinte, que esse fato de uma ação do Ministério Público do Trabalho contra o Grupo Guararapes está na pauta do dia, todos nós conhecemos, a imprensa está noticiando todos os dias, e o que a gente está vendo é uma mobilização de um lado e do outro, usando os instrumentos, o veículo, comunicação. As mobilizações que estão ocorrendo, elas estão ocorrendo a partir das notícias que são geradas na imprensa, que são publicadas na imprensa. De um lado, o Grupo Guararapes mobilizando as pessoas com a política de comunicação deles a partir da imprensa, dos veículos de comunicação, e do outro lado, o Ministério Público do Trabalho também convocando coletiva e tentando mobilizar as pessoas a partir da sua alçada, a partir da sua temática, a partir da argumentação que ele acredita. E nisso tudo eu chego ao meu papel de assessora de comunicação da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. Há diversas atribuições da assessoria de comunicação, mas eu vou me deter hoje a esse papel da assessoria de comunicação com a imprensa, ou seja, com o meio externo, com a pressão que chega dos colegas jornalistas para o judiciário e encontra um personagem, que é a assessoria de comunicação. Ela está presente aqui, mas, doutora Gisele, eu trouxe um case da senhora aqui, que foi a entrevista. Começa nessa segunda-feira o mutirão de conciliação na Justiça Federal. Esse mutirão foi semana passada. Essa entrevista foi da juíza federal Gisele Leite, coordenadora do Centro de Conciliação, também nos honra com a presença aqui. O que foi que a assessoria de comunicação fez? Ela buscou a imprensa. Para quê? Não para pressionar, mas para mobilizar e para buscar o apoio das pessoas. Era um mutirão com cerca de 1.000 audiências. E qual era a necessidade naquele momento? De mobilizar as pessoas que tinham sido convocadas para sair das suas casas e vir para a justiça, participar da audiência e, obviamente, sensibilizá-las também para a conciliação.
Mas há a demanda que chega também da imprensa para o judiciário. Essa foi a demanda do judiciário para a imprensa, ou seja, busquei a imprensa para comunicar e para mobilizar e para sensibilizar aquele meu público-alvo, que era o público do mutirão de conciliação, que eu falei há pouco, enfim, trouxe um case que eu trago para os senhores. Mas, por exemplo, juiz do Rio Grande do Norte determina a transferência de ex-bicheiro para o presídio de Mato Grosso em até 30 dias. Essa notícia saiu lá no Nova Edição, o jornal Mato Grosso. É um bicheiro, ele é conhecido como comendador. Essa notícia daqui, ela não foi gerada da assessoria de comunicação para a imprensa, mas foi um questionamento da imprensa para a assessoria de comunicação. Veio como pressão? Não, não veio como pressão. Veio como um questionamento, uma demanda da imprensa que precisa ser sanada pela assessoria de comunicação, como de fato foi. Está aí a matéria sem nenhum problema. Outra reportagem que foi uma outra demanda que a gente recebeu. Fernandinho Beiramar é transferido para o Presídio Federal de Mossoró. Esse caso ocorreu há alguns meses, mas também foi uma demanda que não foi gerada da assessoria de comunicação para a imprensa, mas veio o questionamento da imprensa para a assessoria de comunicação, sem absolutamente nenhuma pressão, mas com o papel de comunicar do judiciário. E há um preceito quando a gente fala sobre essa relação da imprensa com o judiciário e, nesse meio, uma ponte que tenta ser construída, porque é um exercício diário, uma ponte que tenta ser construída diariamente pela assessoria de comunicação. Jamais, jamais deixar a imprensa sem resposta. O judiciário, ele pode não trazer para a imprensa a resposta que o jornalista espera enquanto cidadão, enquanto uma pessoa, afinal de contas, no momento em que um colega jornalista vem fazer uma reportagem, está esperando uma resposta. Ele imagina que vem algo, mas eu posso simplesmente não entregar, não trazer a resposta que ele espera. Mas sem resposta, jamais ele fica. Porque no momento em que a gente judiciário deixa a imprensa sem resposta, aí há toda uma mobilização, inclusive a partir também da pressão. E tudo o que se busca hoje, na verdade, é a convivência harmônica do judiciário com a imprensa. A convivência harmônica não de poderes que um pressiona o outro ou um depende do outro para sobreviver, mas de poderes que precisam um do outro em prol de algo muito maior, que é a sociedade, que é a democracia, que é o comunicar, que é a educação. Os senhores imaginam, há 10 anos, a população falando sobre, o juiz proferiu uma liminar. O que danado é liminar? Mas é a pauta que está no dia, hoje todo mundo sabe o que é liminar. Todas as pessoas sabem, porque no momento em que o judiciário se comunica, e no momento que a imprensa ela vem ao encontro do judiciário, eles comungam para uma harmonia. Eu discordo, sim, eu discordo que a pressão da imprensa pauta o judiciário, mas eu concordo, sim, que esses dois polos que historicamente estavam antagônicos, eles hoje confluem para um mesmo caminho, um caminho que ganha todos, literalmente, e principalmente a comunidade, porque o judiciário é fonte diária de informação para a imprensa. A imprensa, necessariamente, ela precisa buscar o judiciário para gerar notícia, mas, por outro lado, o judiciário precisa necessariamente da imprensa para se comunicar com quem, de fato, ele precisa e ele deve, que é a população. Entre independência, entre apoio, entre pressão, eu fico com o quarto conceito e concluo com ele, com a harmonia que precisa imperar entre eles. Muito obrigada.